que eu tenho para dizer é o seguinte: da mesma forma, né, que todo desenvolvedor um dia teve que aprender Git, né? Eu não consigo imaginar um desenvolvedor hoje em dia que não saiba trabalhar com controle de versão. Daqui um tempinho, Docker vai ser um pré-requisito tão forte quanto o Git é. Tá? Então eu espero que a partir de hoje Docker não seja mais um problema aí na sua carreira. Eu quero que você entenda como que atualmente não, né? Porque hoje em dia container já está dominando o mundo, vamos dizer assim. Mas se você olhar essa imagem aqui, essa imagem ela diz muito sobre como atualmente, tá? Ou por muito tempo, tá? A gente acaba trabalhando com os nossos sistemas, né? Já faz muito tempo que a gente já vem trabalhando com virtualização, né? E eu não sei se vocês sabem como é que funciona a virtualização, mas basicamente você tem todo o conteúdo, né? Todo o seu sistema operacional por baixo. Você tem uma camada aqui, ó. Olha nessa figura da direita, tá, galera? Por enquanto. Você tem uma camada aqui que é chamado de hypervisor, que ele permite que você consiga virtualizar máquinas. Quem aqui já usou VMware? Quem aqui já utilizou outros sistemas aí de virtualização? Por favor, escreva aí pra gente, galera. Quem aqui em algum momento já utilizou qualquer ferramenta aí de virtualização? Eu acredito que muita gente, aos poucos, trabalha já com virtualização, mesmo como desenvolvedor, tá? Então, o que acontece? Vamos imaginar que você tem um VirtualBox da vida, um VMware, você tem as ferramentas mais enterprise para virtualização. O grande ponto é que nessas ferramentas, o que você vai ter que fazer? Você tem o seu sistema operacional e você instala um novo sistema operacional dentro do seu sistema operacional. Basicamente é isso. Quem já instalou, quem já trabalhou com máquina virtual aqui, sabe como é que funciona. Né? Você tem o seu, por exemplo, Windows, você instala, né, por exemplo, um Linux aqui dentro, então você vai ter que instalar, a máquina vai ter que bootar, você vai ter que configurar a máquina, você vai ter que manter essa máquina atualizada e você vai instalar a sua aplicação. Então, se você quer 3 máquinas virtuais, você tem que instalar 3 sistemas operacionais, tá? Então, assim, não tem muito para onde fugir. É assim que funciona. Legal? Qual que é o grande problema nisso? Existem alguns pontos, tá? O primeiro ponto que a gente tem é que, você vai ter que instalar um sistema operacional a cada vez que você quiser uma nova máquina, tá? Uma máquina virtual. Essas máquinas, elas precisam de atualização. Essas máquinas, elas precisam bootar para subir. Não é rápido todo esse processo. E o pior de tudo, né? Tudo é muito grande. Então, como que o Docker, nesse nosso caso, e vamos falar principalmente sobre containers de forma geral, eles conseguem trabalhar nos dias de hoje, tá? Quando a gente está trabalhando com containers, você vai entender a parada da seguinte forma. Olha aqui nessa parada da esquerda aqui. Você tem aqui o seu sistema operacional, tudo bonitinho, mas ao invés de você ter apenas aqui uma camada do hypervisor e rodar, né, as suas máquinas virtuais, você tem um cara aqui que é um Docker, tá? O Docker, o que ele faz, tá? Ele é um runtime de containers, de uma ferramenta que vai te ajudar a criar imagens, a gente vai falar sobre isso, ele vai trabalhar com rede, ele vai nos dar diversos recursos para quê? Para que nós possamos ter containers. E agora que vem a grande pergunta que muita gente acaba tendo uma dúvida absurda. Qual que é a diferença entre um container e uma máquina virtual? Vamos lá. Uma máquina virtual é o que a gente já falou, é uma máquina realmente instalada, sistema operacional inteiro, tudo inteiro rodando ali. Um container, no final das contas, ele é apenas um processo rodando. Ele é um processo rodando na sua máquina. Legal? E esse processo, tá? Ele consegue, tá? Através de alguns recursos que o Linux tem, fazer com que
ele não enxergue processos externos, que processos externos não enxerguem ele consegue fazer com que ele separe um recurso do sistema operacional ali para ele, e ele permite que a gente consiga também, tá, utilizar arquivos e informações do sistema operacional para ele. Então, ao invés de eu sair instalando um monte de sistema operacional, eu só subo um pequeno processo. Esse processo é muito rápido, então quando você sobe um container, ó, é assim, né? Ele subiu muito rapidamente e ele já vai estar rodando de uma forma leve. Então você consegue rodar uma porrada de container com um simples comando. E o mais legal, esses containers, eles funcionam como uma receita de bolo. Ou seja, vamos imaginar que você tem uma planta de um imóvel e baseado nessa planta você constrói o imóvel. O container é a mesma coisa, ele tem uma imagem, né, que é como se fosse uma planta, e daí quando nós queremos subir o container, ele usa aquela imagem para ele subir, tá? Então essa que é a nossa ideia. Então pense que containers são processos extremamente leves que vão simular um sistema operacional ali dentro. Legal? Então isso aí é um ponto aqui extremamente importante para você entender, tá? Então lembre-se, quando falarem para você em container e sistema e virtualização, são coisas distintas. Containers são processos leves, entre aspas, tá? Que vão ser rodados, né? Nesse caso gerenciado por um container runtime, ou seja, um rodador de container. E nesse caso aqui, a gente tem o Docker para rodar. Tá? Existem outros containers runtime que dá para rodar container também. Tá? Hoje em dia, a gente utiliza o Docker, tá? Na maioria das vezes, por quê? Porque o Docker, além dele ser um container runtime, ele traz diversos outros benefícios para a gente e diversas, entre aspas, ferramentas para o lado do desenvolvedor para facilitar todo o nosso processo de desenvolvimento. Legal? Então, container runtime é o que faz os containers funcionarem. A gente tem diversos. A gente tem Containerd, a gente tem Cryo, a gente tem diversos outros caras, tá? Mas nesse nosso caso aqui, a gente está falando do Docker porque ele vai nos ajudar com todo esse nosso toolkit. Legal? Quem nunca instalou o Docker no computador aqui e estiver utilizando o Windows, tá? Eu peço depois que vocês assistam a live que o Luiz Carlos deu hoje, às 10 horas de manhã no canal, porque ele explica toda a instalação no processo de ambiente, tá? Porque o Windows tem o esquema do WSL, então tem as suas peculiaridades. Se você tá com Linux, Docker foi feito para Linux, então ele vai rodar no melhor dos mundos. Se você tem Mac, você instala o Docker Desktop, ele vai rodar de forma decente, mas nunca o seu Docker ele vai rodar tão bem quanto no Linux, porque o Docker foi feito para Linux. Legal? O Docker não tem o mesmo conceito que o Kubernetes, tá? O Bruno tá perguntando. O Kubernetes é um orquestrador de containers, tá? Durante essa nossa semana do Esquenta, a gente vai ter, eu acho que na sexta-feira, uma live que eu vou dar explicando para vocês e mostrando como é que funciona o Kubernetes, tá? Aí vai ficar um pouco mais claro aí as principais diferenças. Fechou? Inclusive, o Kubernetes ele não precisa nem do Docker para rodar. Show de bola?